noite para todos. Você é a host hoje da palestra da Carla Vieira, sobre empatia, ética e algoritmos de futuro. A Carla é bacharel... Opa, apareceu agora. Oi, Carla. Vou te apresentar aqui. A Carla Vieira é bacharel em Sistemas de Informação pela USP, mestrando em Inteligência Artificial pela USP também, engenheira de software e Google Developer Expert em Machine Learning, cofundadora da Perifa Code, buscando levar a tecnologia para dentro das periferias. Boa palestra e boa sorte, Carla. Aí, obrigada. Bem, boa noite, gente. Primeiro que é muito legal, acho que é a minha primeira Python Brasil, então estou bem animada. Eu preparei essa palestra com bastante carinho, assim, eu acho que é um tema que tem sido recorrente e tem muita importância. E cada vez mais eventos de tecnologia têm trazido o tema à tona, então deixa eu falar mais sobre isso. A Débora já me apresentou, mas hoje eu faço mestrado, né, como ela comentou, em inteligência artificial. E eu trabalho com explicabilidade, racismo algorítmico, entender mais sobre os impactos que a inteligência artificial tem nas nossas vidas. Então, eu trouxe essa palestra para trazer um pouquinho dessa realidade, um pouquinho desses questionamentos que eu passei a me fazer, depois que eu passei a pesquisar sobre o assunto e estudar isso no mestrado. Então, acho que todo mundo já passou por diversas situações que a gente chama de dilemas sociais ou dilemas morais, entre o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado é construído em nós a partir de várias situações das nossas vidas. Então, isso falando de sociologia, o que a nossa família acredita, o que o nosso vínculo, o nosso círculo social acredita, o que é onde a gente mora, o que as pessoas acreditam, o que o país que a gente mora, o que acredita, se a gente tem alguma religião ou não, a religião influencia muito no que a gente define como sendo moralmente correto, ou moralmente incorreto, ou ético e antiético. Isso tem sido um tema de estudo para milhares de áreas, né, diversas áreas, antropologia, história, sociologia, filosofia, e também para diversas religiões, né? Então, ao longo de toda a humanidade, nós fomos tentando definir o que seria ética e o que seria certo ou errado. A própria Bíblia tem os seus termos, né, os seus mandamentos, e nem todo mundo, claro, utiliza, porque cada um pode ter uma religião diferente, não, pode não ter uma religião até. Então, fica sempre muito confuso e muito questionável como que a gente pega um conceito que é tão difícil de definir e aplica eles para profissões, né? Então, a minha mãe é enfermeira, por exemplo, e ela tem alguns dilemas éticos da profissão dela, né? Um, por exemplo, muito comum é receber uma pessoa que cometeu um crime que está em estado grave de saúde. E, independente do crime, ela não tem que olhar o que aconteceu, ela tem que olhar que ela tem um paciente, uma vida, que ela tem que salvar e fazer tudo o que for possível para salvar. E várias pessoas teriam talvez um posicionamento diferente e defenderiam que a ética delas era diferente. Então, eu acho que a gente pode tentar pensar nessa palestra ética como uma parte da filosofia que é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas e valores presentes em qualquer realidade social. Então, nem sempre é só motivar pessoas a fazer coisas boas, mas também pode distorcer, dependendo na parte religiosa, disciplinar e muitas vezes orientar o que a gente chama, nossa, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou ética, me ensinou o que deve orientar o meu comportamento e a minha vida e as minhas ações em qualquer ambiente e aspecto. Então, acho que a gente pode seguir nesse sentido e seguir também no sentido de não fazer mal a terceiros, não causar danos a terceiros, né? Eu acho que isso também pode ajudar a gente aqui. A Sociedade Brasileira de Computação, em 2013, publicou esse Código de Ética do Profissional de Informática, tentando, de alguma forma, regulamentar. Acho que a regulamentação da nossa profissão de engenharia de software, ou de TI, ou enfim, da área de TI como um todo, é bem confusa. Tem algumas tentativas de regulamentar, e numa dessas tentativas, a Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, escreveu esse Código de Ética, tem 8 itens aí, são 13 itens, na verdade, mas aqui eu consegui tirar um print com 8. E dentre eles tem várias coisas, né? Contribuir para o bem-estar social, mas também deixa muito amplo. O que é o bem-estar? Exercer o trabalho profissional com responsabilidade, buscando sempre a melhor solução, mas a melhor solução para quem?
Esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo sempre atualizado com os avanços da profissão, a gente sabe bem disso. Atuar dentro dos limites da sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público, guardar sigilo de informações, conduzir as atividades profissionais sem discriminação, enfim, tem vários termos aí, mas ainda assim fica muito amplo e dá muita margem para muitas interpretações e muitas ações que a gente tem visto ao longo dos anos. Eu vou começar por um caso bem antigo, que é um caso do Facebook de 2017, 2016, que foi uma época que o Facebook, a partir dos seus anúncios, ele permitia que as pessoas que estavam escolhendo anúncios ou empresas montando seus anúncios na plataforma poderiam selecionar raça, e no caso selecionar etnia, e poder também excluir, né? Não é só uma questão de selecionar, mas também de causar uma exclusão. E teve todos os questionamentos dessa empresa chamada ProPublica, todo um estudo sobre como isso era racista, como isso era preconceituoso, como isso poderia dar margem para situações que a gente não gostaria de ter, as pessoas utilizando a plataforma, querendo excluir grupos étnicos, excluir pessoas latinas, pessoas hispânicas, enfim, excluir pessoas negras da plataforma, excluir da visão de anúncios. E qual que seria o uso real dessa funcionalidade? E aí teve todo um burburinho, isso é bem antigo esse caso, publicaram, e mesmo assim em 2017 o caso ainda estava rolando, ainda era possível selecionar, além de idade, localidade das pessoas, você ainda poderia selecionar a raça como um fator determinante para saber se aquele usuário ia visualizar ou não o seu anúncio, ou para definir qual que seria o seu público-alvo. E às vezes, se a gente pensa em público-alvo, pode ser algo positivo, né, definir, mas nem sempre é, né, tem várias atitudes e casos que isso poderia ser negativo, né, você pode propagar os viés e os preconceitos que a gente já tem na sociedade. Então, eu acho que um ponto é que esse uso, a gente tem que pensar o seguinte, eu proponho para vocês pensarem, se fosse solicitado para você criar essa funcionalidade que permite segmentar públicos de usuários de anúncios baseado na raça e com o potencial de, por exemplo, excluir pessoas negras dentro da rede, o que você faria? Né? Você está no seu emprego, te pedem uma funcionalidade. Eu queria segmentar que os usuários dessa plataforma pudessem segmentar o seu público-alvo de acordo com a raça, com o gênero e também com a região que a pessoa mora. A princípio, talvez não pareça algo muito danoso, mas a gente não tem como confiar que os usuários vão usar aquilo da melhor forma, ainda mais de uma rede social. Então, eu queria que vocês pensassem qual que foi a sua resposta de bate-pronto para o que você faria. Você já faria porque me pediram, ou não faria porque eu não acho ético, ou não faria porque tentaria questionar por que essa funcionalidade é necessária. Então, acho que um primeiro ponto é que entender os piores cenários que o nosso produto está inserido é muito importante. Então, sempre pensar nos piores casos. Isso também significa desenhar personas ruins. Então, numa rede social, tudo que pode ser criado pode ser usado tanto para o negativo quanto para o positivo, né? A gente está tendo vários questionamentos sobre se as redes sociais têm efeitos mais positivos ou mais negativos para as pessoas, mas enfim, eu acho que pensar nesses piores cenários pode ser uma coisa que ajude a desenhar todos os tipos de personas, inclusive as antiéticas, racistas ou machistas. Então, pensar como uma plataforma pode também servir como uma ferramenta de opressão, eu acho que é importante. A gente já está cansado de saber de vários casos em que ferramentas, usando algoritmos, usando tecnologia, serviram como formas de opressão ou de oprimir certos grupos historicamente marginalizados na nossa sociedade, e acaba sendo importante para as empresas pensarem, inclusive, em personas ruins, personas que são antiéticas, racistas ou machistas. Como que uma pessoa poderia utilizar isso para organizar um movimento racista, organizar algo negativo no meu produto? Como que isso poderia acontecer, né? O Dilema das Redes foi um dos documentários que se propôs a fazer isso. Então, se você não assistiu, não vou dizer para você assistir ou não, mas vou resumir. O Dilema das Redes é um documentário, um docudrama. Ele é baseado na história do Tristan Harris, que dá liga a todo o documentário. Ele é um ex-Googler, ele trabalhou na Google, no time de design, foi uma das primeiras pessoas a apontar as suas críticas éticas em relação à construção da plataforma. E aí ele sempre está pensando em construir a plataforma para deixar os usuários viciados, né? Scroll infinito, como a gente faz os usuários ficarem cada vez mais tempo na plataforma. E ele começou a se questionar e falar, pô, isso não é ético. E aí no documentário todo aparecem várias pessoas, acho que eu posso resumir vários homens,
que trabalharam nessas plataformas logo no início que elas surgiram, Facebook, Pinterest, Instagram, e compartilhando os mesmos sentimentos, de, eu não deixo meus filhos usarem redes sociais. Então, ele mostra um pouquinho de desenvolvedores que se viram presos nas suas próprias criações e hoje já questionam e muitas vezes não deixam nem os filhos usarem rede social, ou eles mesmos não usam rede social, porque eles lá dentro viram como essa indústria funciona e como ela lucra. Mas o meu ponto do documentário nem é isso, né? Eu acho que a gente passou a questionar muito isso, passou a observar como a gente está cada vez mais inserido nas tecnologias, e eu acho que a gente chegou num ponto que a gente chegou em momentos que a gente tem essas ferramentas lucrando com desinformação. Então, porque no fundo o que importa é o número de cliques que a gente dá. Então, algoritmos e redes sociais acabam servindo também como uma ferramenta nem sempre muito boa, né? Então, a gente acaba tendo esse ano aconteceu muito com o Covid, por isso que eu trouxe alguns exemplos, várias ferramentas surgindo em contrapartida disso, justamente para fazer checagem de fatos. Então, a gente tem que passar checando que, olha, não é verdade que o médico chinês morreu após tomar Coronavac. É falso que Coronavac pode alterar o código genético. E a gente percebeu que, com desinformação, a campanha contra a vacina obrigatória dominou o debate no Twitter, e assim como outros debates também. Então, a gente vê como essas ferramentas não são somente mais aquela coisa de vamos se conectar com o mundo todo, globalização, mas podem servir também como podem ter prejuízos para vários aspectos da sociedade, né? E o documentário deixa isso muito claro, eu acho bem interessante nesse sentido. Tem outros documentários muito bons sobre o assunto. Eu trouxe esse porque é o que está mais na moda e está sendo popularmente descrito. Só que ele falha num ponto, assim como a gente falha com a área de computação. Eu acho que historicamente a gente falhou em ouvir outras áreas e o que elas tinham a dizer. Por que eu falo isso? No documentário todo se fala, o documentário é só um exemplo, tá? Mas no documentário todo se fala que a gente não imaginava que isso iria acontecer, a gente não imaginava, a gente nunca teve a intenção. Só que desde quando a internet surgiu, várias pessoas de outras áreas, como ciências sociais, alertaram para vários problemas e vários casos do uso da internet, como ela transforma essas relações interpessoais, como ela transforma a sociedade, como ela transforma a democracia, falando de capitalismo de vigilância. Então, para entender como as tecnologias digitais passaram de instrumentos para disseminar a democracia a armas para atacá-la, é que a gente precisa olhar além das próprias tecnologias. Essa frase não é minha, é a frase da Inapt Fuck, que tem um artigo bem legal sobre esse assunto. E então, a gente falhou nisso. Essa é a sensação que eu fiquei, e ao longo dos anos eu fui percebendo isso, né? Então, todos esses casos acontecendo, cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de ter uma visão holística sobre o assunto e entender, até como empresa mesmo, o seu produto, onde ele está inserido, estou falando de país, contexto histórico, contexto social, quem são os usuários, quem são as pessoas que vão utilizar e como está sendo o impacto que ele está causando, né? E cada vez mais a gente está falhando em escutar as pessoas de outras áreas falando e comentando e discutindo vários pontos importantes, né? Um exemplo que eu trago disso é que eu estou cursando uma disciplina de ciberdemocracia no mestrado e eu estou estudando decolonização e colonização. Voltei para a aula de história lá do ensino fundamental. Por que eu voltei nisso? Eu estudo algoritmos, inteligência artificial, como tornar algoritmos mais explicáveis para seres humanos, mais inteligíveis, técnicas de explicabilidade, de accountability. E nisso tudo tem a questão de racismo algorítmico, que está sendo bem discutida nos últimos tempos, nos últimos dias também. E a decolonização acabou sendo uma ferramenta que ela traz uma visão para a gente examinar a prática científica e colocar as necessidades das populações marginalizadas no centro do processo de pesquisa e perguntar de onde vem o conhecimento, quem é incluído e deixado de fora, em cujo interesse essa área de ciência é aplicada, quem é silenciado e quais suposições não reconhecidas podem estar em jogo. Então, ela fala justamente como os aspectos de poder que sempre existiram na nossa sociedade a tecnologia pode estar presente e ter um papel nisso, em reforçar esses aspectos de poderes e criar novas formas de marginalização de vários grupos, né? De várias pessoas. Então, tem sido muito importante para mim, pessoalmente, como pessoa, e tem sido, acho que, muito fundamental na minha formação. Entender também aspectos históricos e sociais da sociedade brasileira, para entender como os algoritmos impactam a democracia, como eles impactam as pessoas, como os novos produtos de tecnologia podem gerar um impacto positivo ou não, e pode gerar impacto que a empresa não queira gerar. Né? Então, acho que entender a população como um todo é importante. Nem sempre a gente cria produtos que as pessoas, todas elas tenham acesso, né?
Então, nessa parte de algoritmos, empatia e ética, também entra acessibilidade. Eu acho que não dá para deixar de falar de acessibilidade, porque a gente tem que pensar se a gente está deixando pessoas de fora, né? É o que está escrito na frase anterior. Quem são as pessoas que estão sendo silenciadas ou podem não estar em jogo, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de racismo algorítmico, de discriminação algorítmica. Esse é de 2016, o Compass Software foi um software que é utilizado para calcular a reincidência de uma pessoa cometer um crime, e a partir disso é determinado um score, um valor. E isso é utilizado de suporte para juízes definirem a pena das pessoas. O que foi comprovado pela ProPublica foi que esse algoritmo tinha um viés racial muito forte, de forma que pessoas que cometeram os mesmos crimes, os mesmos delitos, pessoas negras tinham o cálculo de residência com score mais alto do que pessoas brancas, né? Tá, aqui tem o exemplo do Vernon e da Bricha. A Bricha cometeu 4 delitos juvenis, um deles foi roubar um carrinho de bebê para a filha dela, enquanto o Vernon cometeu 2 assaltos à mão armada, já tinha um assalto anterior, e ela teve o score 8, enquanto ele teve o score 3, e esse artigo se propõe a justamente entender por que isso está acontecendo, por que isso é um problema, e como que a gente pode lutar para que algoritmos não sirvam de opressão. Um outro caso bem marcante é de 2018, da Universidade de Virgínia. Eles fizeram artigos para tentar reconhecer pessoas na imagem, entender quem é a pessoa, se é homem ou mulher, o que ela estava comendo e se estava cozinhando ou não. E aí o que eles descobriram, curiosamente, é que o algoritmo tendia a classificar erroneamente homens como se fossem mulheres quando eles estavam na cozinha. Então, sempre que o algoritmo via cozinha, ele já automaticamente associava que deveria ter uma mulher ali. Isso com certeza vem de viés, né, de um preconceito nosso, na nossa sociedade, como ela é formada. E é justamente sobre isso que eu acho que essa palestra trata, né? Justamente refletir um pouquinho sobre como isso acontece. O outro caso é sobre discriminação em recrutamento. Então, hoje, a gente já sabe que esse viés de recrutamento acontece nos próprios recrutadores, tem vários treinamentos nas empresas sobre isso. Mas esse aqui é uma discussão sobre algumas empresas que usam sim algoritmos de recrutamento, tanto para ranquear currículos na plataforma, se tem uma plataforma que oferece essa facilitação de recrutamento, quanto plataformas internas mesmo que vão fazer análise de currículos, né? Um caso foi o da Amazon de 2018, que foi descoberto que a plataforma penalizava candidatas mulheres, desculpa, justamente por um histórico de discriminação, né, contra candidatas mulheres em recrutamento, né? Então, o algoritmo utilizou dados enviesados e, com certeza, o que ele vai cuspir para fora, o que ele vai fazer de predição, classificação, vão ser classificações enviesadas e que vão refletir a discriminação que já existia nos dados. Um outro caso foi em modelos de saúde. Então, alguns pesquisadores descobriram que o modelo nos Estados Unidos, que decidia a prioridade de atendimento né, numa fila de hospital, estava penalizando a população negra, a população norte-americana. E foi toda uma discussão do porquê que isso estava acontecendo, né? O fato foi justamente pelos dados que o algoritmo estava usando de aprendizado, e nesses dados tinha pouca representatividade de pessoas negras, justamente porque nos Estados Unidos elas tinham menos acesso a seguro-saúde. E aí, como o algoritmo utilizava os dados históricos de seguros de vários pacientes, não tinha pessoas negras nesses dados, então ele sempre jogava para o final da fila de atendimento, nunca como uma prioridade. Então a gente vê como que é grave isso, né? Até em caso de saúde, um caso que dificilmente, talvez, um cientista de dados ou uma pessoa trabalhando ali com análise de inteligência artificial em uma empresa terceirizada, criando um algoritmo para um hospital, ia perceber ou prestar atenção nisso. Isso é resultado de vários fatores, né? Um outro caso é reconhecimento facial. Essa eu acho que é uma discussão bem comum sobre como o reconhecimento facial pode ser muito prejudicial e pode ser muito perigoso. Tem toda uma discussão de privacidade, segurança de dados, que não é o meu ponto aqui, mas a minha discussão é sobre como esses algoritmos já foram provados serem menos precisos para pessoas negras. Então, tem um estudo de 2018, que é o Gender Shades, que mostrou isso, que o algoritmo ele tinha dificuldade em classificar rostos negros de pessoas retintas, e como isso poderia ser problemático, utilizar uma tecnologia como essa para, por exemplo, vigilância pública, que já é utilizada no Brasil e em outros países, sendo que elas têm problemas em detectar rostos negros. Então, qual que é o impacto que isso vai ter, né? Prender pessoas de forma injusta, com certeza, isso já aconteceu em vários casos e no Brasil também. Então, a gente tem que refletir, né? Esse é um estudo do Intercept Brasil, o Pablo Nunes, que é o pesquisador que fez esse estudo, e foi mostrado que 90,5% das pessoas presas por reconhecimento facial no Brasil são negras,
Muitas dessas pessoas foram presas de forma injusta. Então, a gente vê como a tecnologia acaba sendo também uma ferramenta que a gente tem que tomar cuidado, justamente por um dado enviesado, por um algoritmo que não é preciso, mas que gera todo um desconforto e todo um problema muito grave socialmente falando, e que pode ser escalado, né? Quando a gente fala de pessoas julgando, pessoas tomando atitudes é uma coisa, quando a gente fala de um algoritmo em escala, tomando decisões é outra, né? Teve esse desenvolvedor que criou essa ferramenta que ele publicou no Twitter, que era pegar uma imagem pixelizada e restaurar a resolução. E o que ele fazia, na verdade, além de restaurar a resolução, era transformar as pessoas em pessoas brancas de olhos azuis e loiras. Ou em coisas bem esquisitas, que ele misturava as cores da pele e não ficava meio estranho. E isso já é mais um caso. E não foi um caso totalmente impensado e reflete justamente esses dados que são comuns, as bases de dados comumente são enviesadas, provavelmente têm viés racistas e machistas, sexistas, e isso acaba sendo bastante problemático. Então, é importante que a gente reconheça o papel das tecnologias e das dinâmicas de poder que moldaram a sociedade, né? O que eu falei sobre estudar colonialismo é muito real. Então, colonialismo e escravidão é o que moldou a sociedade como ela é hoje. Só que isso também pode significar encerrar projetos. Então, a Amazon, esse ano, a Amazon, Microsoft e IBM decidiram pausar, pelo menos temporariamente, pesquisa e desenvolvimento de reconhecimento facial. Então, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, os estudos da Joy, do Gender Shades, que eu mostrei, o movimento de Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, tudo isso acontecendo gerou todo um contexto que essas empresas se viram obrigadas a dar um passo para trás. E falar, tá, a gente não vai vender essa tecnologia para órgãos policiais, órgãos de segurança, justamente porque a gente sabe que tem problemas, a gente vai ter que reconhecer isso, já que a pressão pública está muito grande, e não tem uma legislação em cima disso, né? O Brasil está começando a construir uma legislação, o legislativo, por exemplo, é proibido de usar reconhecimento facial, mas a polícia pode. Aí também tem todo um questionamento do porquê disso. Mas, enfim, então, a gente reconhecer esses problemas sociais, entender como a tecnologia tem sua parcela de culpa ou responsabilidade, também significa encerrar projetos, por isso que nem sempre é algo tão legal. Vou trazer slide sem querer. O MIT também teve que remover um dataset por racismo e sexismo esse ano, por causa de que alguns pesquisadores denunciaram o dataset. Então, muita coisa está acontecendo e a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? A Patrícia Caluri, que é uma estudante de Stanford, de ciência da computação, ela tem uma frase muito legal de um artigo que ela escreveu sobre dinâmicas de poder, que ela fala que quando a gente acredita que a tecnologia e a inteligência artificial são neutras, a gente falha em perceber dados tendenciosos e acabamos criando sistemas que automatizam o status quo e promovem interesses de poder, né? E o que é necessário é um campo que expõe e critique sistemas que concentram poder enquanto cria novos sistemas com comunidades impactadas, né? Uma inteligência artificial feita por pessoas e para as pessoas. Porque o código que a gente cria afeta as vidas reais. Então, quando a gente pensa em um código de pontuação de crédito, que pode ter um viés, de acordo com a região que a pessoa mora, né? Pessoas do Nordeste sempre reclamam disso, do Norte e do Nordeste do Brasil. Ou de outro eixo que seja fora o eixo do Sul e do Sudeste. Né? É um crédito que vai ser negado para uma mãe que quer pagar a faculdade dos filhos, ou para uma pessoa que quer conseguir o direito de ter a casa própria. Então, o código que você está escrevendo lá, sua funçãozinha em Python, aquela lib que você está rodando maravilhosa de Data Science, aquele algoritmo lindo, afeta vidas reais. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? E você talvez me diga que ninguém teve a intenção de criar uma IA racista ou uma ferramenta preconceituosa, e realmente eu acredito que não. Mas a gente não está falando de intenções e a gente nem está falando de individualismo, né? A gente não está falando de questões individuais. A gente não pode individualizar questões que são sistemáticas, né? Quando a gente fala de racismo sistêmico, que o racismo é um sistema, que o patriarcado, enfim. A gente está falando do sistema da sociedade que a gente vive. E como os nossos preconceitos vão estar, assim, presentes na tecnologia que a gente cria. E isso está muito refletido em quem desenvolve tecnologia hoje. Eu peguei esse dado atualizado de 2020, do Global Gender Report, ele usa dados do LinkedIn para fazer essa pesquisa. E aí ele mostrou que 82% das pessoas que desenvolvem inteligência artificial e dados no Brasil são homens. Né? Na engenharia, 89%, computação em nuvem, 95%. Então, a gente vê como se falta até gap de gênero, diversidade de gênero, eu não quero nem discutir diversidade de raça, sério, social ou LGBT, eu acho que vai ser mais complexo ainda e nem tinha dados disso. Mas já mostra um sério problema de quem desenvolve essa tecnologia, né? A pesquisa da Preta Lab e da ThoughtWorks também mostra a mesma coisa. O perfil das pessoas que desenvolvem tecnologia no Brasil
são homens brancos de 18 a 34 anos. Então, a gente tem um problema de gênero, de raça, um problema de senioridade, de idade das pessoas também. Então, isso gera todo um conflito e todo um problema, justamente porque as pessoas não associam a importância que uma pessoa tem no processo de desenvolver um algoritmo, né? Quando a gente fala de treinar um algoritmo de inteligência artificial, tem várias etapas que são humanas. E por mais que a gente esteja usando matemática, a matemática não é neutra, como as pessoas costumam dizer. Tem vários livros para falar disso. Tem um conceito também, que é o math washing, que vem daquela ideia de pink washing, green washing, que é sobre falar que existem decisões humanas que são delegadas para algoritmos, né? A gente delega o algoritmo encontrar correlações, e isso se denominou math washing, que é a desculpa de não fui eu quem decidiu, o algoritmo que encontrou esse padrão, que é uma maneira de pessoas desenvolvedoras e de empresas também fugir da responsabilidade, né? Eu percebi isso quando eu escrevi um artigo sobre a inteligência artificial e como ela prejudicava minorias. E várias das críticas foram questionando o meu conhecimento de inteligência artificial, falando que o meu artigo era uma porcaria, perguntando se eu não estudei lógica na faculdade. E são questionamentos que as empresas fazem, empresas lá fora, pesquisadores, todo mundo estão fazendo. Então, isso já me mostrou que a gente tem muita dificuldade, não no Brasil, mas fora também, em aceitar a nossa responsabilidade e entender que a gente é responsável pelo código que a gente cria, pelas decisões de produto que a gente toma e como elas impactam as pessoas, né? Isso não acontece só no Brasil, né? O Ian LeCun é um head de inteligência artificial do Facebook. E ele tem a opinião muito parecida de que os sistemas de machine learning são enviesados se os dados forem enviesados. Isso simplifica muito a questão. Por que eu falo que simplifica? O problema não é só de dados enviesados, o problema é da sociedade, é do sistema, é das pessoas, é da falta de diversidade. Então, pensar só em dados enviesados simplifica muito uma questão muito mais profunda e deixa como se a solução fosse desviesar esses dados, né, tirar os vieses, e como se isso fosse resolver todos os problemas. Só que, na verdade, não. Os problemas são muito mais profundos, têm raízes muito mais profundas, e tem muitas pessoas de outras áreas que estão contribuindo para isso. A gente também tem que questionar se algoritmos conseguem... Voltando, isso tem a ver com essa crença de tecnologia ser sempre a solução. É um termo que chama tecnochauvinismo, desse livro que chama A Desinteligência Artificial, que é como os algoritmos podem não compreender o nosso mundo, né? Então, a autora Meredith fala que existe esse conceito chamado tecnochauvinismo, que é a crença de que mais tecnologia é sempre solução. Então, essa crença de que os dados são enviesados, vamos resolver os vieses, vamos identificar os vieses, vamos resolver o problema. Só que nem sempre tecnologia é solução, né? Então, será que algoritmos conseguem fazer análises subjetivas, entender ética, entender... Se a gente já tem dificuldades com isso, entender o que é correto, o que é racismo, o que é machismo, como que a gente faz isso, né? O que determina se um algoritmo é justo quando o que está em jogo é uma sentença criminal? Tem algumas pesquisadoras que acreditam que nem tudo dá para ser metrificado. Então, entender os limites dos algoritmos pode te ajudar a entender os seus julgamentos, né? Então, a gente pode ajudar como a gente pensa. Por que pensar sobre isso que eu estou falando? Entender todas essas questões sociais pode ser importante, porque faz você mudar o seu olhar sobre um produto que você está desenvolvendo, sobre uma tecnologia que você está criando. Porque, pela sua própria definição, algoritmos e dados reduzem uma realidade complexa do mundo a uma visão mais simples do mundo. Apenas partes do mundo que são facilmente mensuráveis podem ser usadas. Então, de onde vem aquele dataset do Kaggle que você está usando e quem definiu que aquelas são as colunas importantes para aquele problema? Quais são as variáveis latentes que estão ali influenciando, mas que não estão presentes ali? E quais variáveis do mundo que não tem como ser mensuradas, ou não tem como ser metrificadas, ou computacionalmente calculadas, que também não estão presentes, mas que têm sim sua importância? A Beba Birhane, que é uma pesquisadora da Universidade de Dublin, que eu sigo, ela tem essa opinião de que nem tudo pode ser medido e codificado, e a ética é um exemplo. Que quanto mais cedo as pessoas deixarem de tentar encontrar uma equação precisa de justiça e começarem a perguntar por que eu estou construindo essa ferramenta em primeiro lugar, mais justa e atenciosa a sociedade se tornará. Então, talvez antes da gente sair tentando resolver problemas com a computação, entender até onde a computação consegue chegar. E por que a gente está pensando nisso em primeiro lugar? Será que a gente realmente precisa de reconhecimento facial para prender pessoas, para fazer vigilância pública? Por que a gente quer tanto isso? Por que a gente está perseguindo esse objetivo? E nós, profissionais de tecnologia, não somos ensinados que tecnologia é sim política. Ela tem sim o seu papel social, ela também mexeu nas estruturas da democracia, ela mexeu na sociedade como a gente vive.
E ela tem, sim, impactos profundos que vão permanecer e não vão ser revertidos. O que a gente está se propondo é tentar não criar mais impactos ou os impactos que já existem, como a gente pode mudar esse cenário e seguir para um cenário que a gente acredita que seja mais justo. Então, quero deixar como final a frase da Joy Buolamwini, de que qualquer tecnologia que a gente cria reflete tanto as nossas aspirações quanto as nossas limitações. Se formos limitados na hora de pensar em inclusão, isso vai ser refletido e incorporado na tecnologia que nós criamos, né? E que aos poucos, eu e vários outros pesquisadores do mundo todo, a gente vai hackeando as discriminações algorítmicas e construindo o futuro que queremos. E enxergando que, para entender esses problemas, vai além de tecnologia, vai além de várias questões e não tem nada de errado e nada de incorreto em a gente se aprofundar nessas questões e refletir e propor isso para outras pessoas que a gente conhece. E eu queria deixar um convite para vocês seguirem um canal no YouTube que eu estou postando vídeos quinzenalmente sobre essas discussões, como eu falei hoje. Eu acho que pode ser um lugar legal para a gente conversar e discutir. E queria agradecer a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido abrir alguns pontos na sua mente para pensar sobre esse assunto e se questionar, se você nunca se questionou sobre isso. E acho que a gente pode encerrar por aqui. Oi, Carla. Apareceu uma pergunta. Eu vou ler um pouco grande, assim, mas só para contextualizar a pergunta final, tá bom? Tá bom. Uma grande quantidade de trabalhos que são produzidos usando técnicas de aprendizado de máquina estão sempre usando modelos orientados a dados. O fato é que nem sempre é possível abstrair a subjetividade a partir desses dados. Por exemplo, vítimas de crimes violentos são, segundo dados, a maioria negra ou parda, baixa renda e baixa escolaridade. Como poderíamos tratar esse problema? É exatamente esse o problema, né? Estatisticamente falando, isso é fato. Pessoas negras são a maioria na cadeia. Historicamente falando, isso já é questionado. Por que isso aconteceu? Como a população negra foi historicamente marginalizada na periferia e marginalização tem a ver com violência, tem a ver com crimes e tem a ver com vários fatores que acontecem nas periferias. Não por culpa das pessoas, mas por culpa de todo um contexto que a gente vive. E aí, talvez o que a gente tenha a pensar, nem sempre me proponho a resolver esse problema, porque ele vai ser bem difícil. Em alguns casos, como o do Compass, já foi provado que nos dados que eles têm é impossível ser justo. E eu acho que o problema é por que a gente precisa dessa aplicação, sabe? Eu estou muito mais sendo questionadora, meio disruptiva, talvez, de por que a gente precisa usar reconhecimento facial para aprender pessoas, usar o histórico das pessoas para isso? Por que a gente precisa automatizar esse processo? Qual que é o benefício que isso tem trazido, sabe? Por que a gente não pode refletir sobre outros aspectos? Então, acho que eu tenho sido mais na controvérsia de refletir por que a gente quer fazer isso e não como resolver essa aplicação. Bom, tem mais uma aqui. Carla, acredita que o uso do código aberto pode incentivar o pensamento crítico para uma tecnologia mais justa e evitar algoritmos racistas ou contra outras minorias? Nossa, eu acredito bastante nisso, né? A gente teve todo um movimento de dados abertos ao longo dos anos e a gente avançou muito nisso. Mas a gente não tem um movimento de algoritmos abertos, e é um movimento complexo também, porque tem uma questão de transparência e segurança das empresas e até um problema do sistema que a gente vive, né? Por que uma empresa se disporia a abrir seu algoritmo, sendo que isso pode ser um segredo de concorrência, um segredo de lucro também, por mais que a gente não concorde de como o lucro está sendo gerado. Mas eu acho que é um movimento interessante justamente para que, por exemplo, se o governo decidir usar um algoritmo de tal empresa, como que ele pode reportar isso de maneira transparente para os usuários? E se em algum momento a gente vai ter um tipo de legislação dessa, de forma que auditorias independentes ou consultorias poderiam, igual a gente faz com dados abertos, vários movimentos utilizam Python como linguagem de programação para entender se os dados estão disponíveis, se o formato está correto, e como a gente poderia ter movimentos para também a própria sociedade civil auditar esses algoritmos de certa forma, e entender se eles estão sendo justos, de onde eles vêm, qual a base de dados que foi utilizada para treinamento. Acho que em algum momento a gente vai começar a questionar isso, em formas de documentar também isso, né? Como que um governo documentaria os modelos que está utilizando, quem são as empresas envolvidas, quais são os dados que estão sendo utilizados, enfim. Acho que é um movimento importante. Acho que dados abertos essa discussão tem muito a contribuir para que a gente tenha esse movimento das pessoas envolvidas.
Ah, legal. Muito boa a sua palestra. Não teve mais nenhuma pergunta, mas o pessoal aqui agradecendo muito a sua palestra, falando que foi muito boa. Eu acho que podemos encerrar aqui. Podemos, acho que foi muito bom. Fico feliz de ter a receptividade. Depois eu vou ler, tô lendo aqui no cantinho, olhando pro lado. É porque eu tô lendo no Discord. Mas depois eu vou ler os comentários e mandar o link do canal e dos contatos também lá no Discord. E é isso, verdade. gente. Alguém perguntou da sua apresentação também aí, se depois você Eu mando o puder link lá também. responder. Certo. Pode deixar. Então boa noite. Até mais. Até.